Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Atos 1, 8. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, ou sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vamos repetir isso aqui? Vamos lá? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Diga: recebereis poder, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Senhor Deus, toma essa palavra em tuas mãos, fale conosco e ministre aos nossos corações de maneira poderosa e sobrenatural. Essa é a nossa oração que fazemos agora para a glória do teu nome. Querido, essa noite eu quero compartilhar um tema aqui que é uma palavra que tem muito me abençoado, e uma palavra que eu acredito que tem feito muito sentido para aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo. Após a morte de Jesus, ele ainda aparece aos seus discípulos por 40 dias. E uma palavra para esses discípulos, e para mim uma das palavras importantes, porque uma vez que Jesus agora, ele assunta aos céus, a missão que ele havia confiado aos discípulos precisava ser continuada. Porque os 3 anos e meio que Jesus ficou aqui na terra, ele foi muito intencional em preparar pessoas para dar continuidade àquilo que ele veio fazer aqui na terra, como propósito do seu Pai. E aqui ele deixa algo tão claro, e eu digo que o Evangelho, querido, a nossa missão, ou a missão para eles era uma missão tão simples ou tão clara. Ele está orientando os discípulos para que eles pudessem ficar em Jerusalém, para que eles pudessem receber o Espírito Santo. E uma vez que eles recebessem o Espírito Santo tinha uma finalidade. Capacitado do Espírito Santo, agora eles precisariam ir e cumprir o ID do Senhor, para que eles pudessem dar continuidade àquilo que Jesus havia lhe ensinado, ou lhe orientado. É interessante pensar que, bem claro, essa mensagem estava para aqueles discípulos, e a Bíblia diz que, se em Atos 1:8, essa promessa, ela é feita para os discípulos em Atos 2, essa promessa se cumpre. Diga comigo assim, Atos 1:8. Diga: o Senhor faz uma promessa. Diga em Atos 2, Deus cumpre a promessa. Diga para o teu irmão assim: Deus sempre cumpre aquilo que Ele promete. É uma verdade. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Fiel é aquele que nos fez a promessa. Ele prometeu, e Ele é fiel com aquilo que Ele promete. Se Deus
prometeu alguma coisa, querido, se Deus te prometeu algo, fica ciente que vai acontecer, ainda que a promessa que Ele fez para mim e para você contraria a nossa realidade. Creia na sua palavra, creia na sua promessa e não olhe para a realidade que você está vivendo. A Bíblia diz que eles recebem esta palavra e o texto diz que existia uma finalidade. Em Atos 2 estava acontecendo uma festa, diga comigo, uma festa. Diga assim, como essa dessa noite. Em Jerusalém, ou festa de Pentecostes, ou festa da colheita, ou festa da primícia. Estavam muitas pessoas ali em Jerusalém, porque todos os judeus, eles subiam para essa festa. Eles subiam para Jerusalém para festejar, uma festa anual. Somos chamados de, talvez, pentecostais, porque o dia do derramamento do que Deus prometeu para nós tem acontecido no dia da festa de Pentecostes. E talvez algumas pessoas dizem assim, não, você é igreja tradicional ou igreja pentecostal? Quantos já viram essa expressão? Mas aquele dia estava acontecendo, diga comigo assim, estava acontecendo uma festa. Diga, muitas pessoas estavam ali por causa de uma festa. Por causa de um evento anual. Mas a Bíblia diz que enquanto algumas pessoas estavam ali reunidas por causa de uma festa, existia, diga comigo, existia ali, diga, um grupo de pessoas que estavam ali não por causa de uma festa, mas por causa de uma promessa. Querido, o que nos faz estar num ambiente como esse não é um evento criado, não é uma atividade criada, mas é uma promessa, uma promessa acompanhada de uma missão do Senhor para a nossa vida. A Bíblia diz que eles recebem a promessa, ou em Atos 2, eles recebem o que o Senhor prometeu. A Bíblia diz que quando eles recebem esta promessa, a Bíblia diz que o que Deus derrama é tão extraordinário que, ao invés deles perceberem ou lembrassem daquilo que foi o motivo pelo qual eles receberam a promessa, eles se esqueceram. Diga, em Atos 2, eles se esqueceram. Por que eles estavam recebendo? Ou receberam a promessa. A Bíblia diz que o que acontece ali? Eles estão reunidos no cenáculo. A Bíblia diz que eles estavam orando e assentados como nós estamos assentados aqui, e de repente, diga, de repente, digo, o Espírito Santo de Deus veio um som como de um vento, não era um vento, mas um som como de um vento, e encheu todo aquele ambiente. Irmão, que ambiente cheio! Quantos sentiram a presença do Espírito Santo aqui, irmão? A vontade nossa Só que na verdade, querido, o avivamento, ou o que Deus quer fazer através do que Ele derramou em Atos 2, é aquilo que está em Atos 8. Porque se nós estivermos reunidos aqui, diga para o teu irmão assim, o que muda? Diga, o que muda? Pergunta para o teu irmão, o que muda? Da porta para fora, o que nós estamos recebendo aqui dentro. Qual é o efeito daquilo que nós... Meu irmão, a nossa vida foi edificada. Você está sendo edificado nessa noite? Você está sendo tocado pelo Espírito Santo nessa noite? Está. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você sair daqui e se de repente você passou pelas ruas, encontrou alguém se drogando, bebendo ou fazendo qualquer outro tipo de coisas ilícitas,
Talvez você vai sair daqui e vai encontrar essa pessoa do mesmo jeito. Talvez você chegou aqui e você deixou uma casa meio desarrumada. Sabe, querido, deixa eu te dizer, e talvez eu queria, e se Deus me der autoridade para dizer isso para você, eu vou dizer: você vai chegar na sua casa e você vai encontrar a sua casa totalmente transformada. Você deixou um filho lá que está viciado, você deixou um pai que é alcoólatra, você deixou algumas coisas desarrumadas. Meu irmão, se Deus me usar como profeta nessa noite, eu vou profetizar que quando você chegar na sua casa, a situação mudou. Mas de fato, de verdade, eu não posso ser irresponsável para dizer para você uma coisa que Deus não mandou dizer. Mas tem algo que pode te encorajar nessa noite. Diga para o teu irmão assim: o ambiente que você deixou lá na sua geografia, lá na sua casa, diga, pode estar do mesmo jeito. Diga, as pessoas que você passou por elas vindo para a igreja, diga assim, você pode encontrá-la no mesmo lugar. Diga, mas diga para o teu irmão assim: mas uma coisa mudou. Diga, quem está saindo daqui está saindo diferente. Faz sentido para você, meu irmão? Faz sentido para você? Porque, querido, se o que eu recebo só transforma a minha vida, meu irmão, tem alguma coisa errada. Havia uma missão, diga, há uma missão para mim, para você, a grande comissão. Jesus está falando lá em Mateus 28, querido, que nós precisaríamos cumprir essa missão. Ele está dizendo: ide por todo mundo, vocês precisam pregar o evangelho a toda criatura, aleluia, ensinando a obedecer todas as palavras que eu vos tenho ensinado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão. Jesus está compartilhando isso, mas Jesus está reforçando isso. Tem gente que está na igreja e se esqueceu para que Deus deu o que deu. Digo, o dom de Deus nunca é sobre quem recebeu o dom, é sempre sobre o próximo. Nada do que Deus te dá é para uso pessoal, irmão. Ei, não é para você, é para você derramar sobre a vida de alguém. Tem gente, querido, que está pedindo coisas a Deus. Deus já até fez promessa, mas aquilo que Deus derramou sobre a sua vida está contido apenas na sua vida. Mas deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida, meu irmão. Você vai ser ativado de uma forma tão extraordinária, que Deus vai fazer algo tão extraordinário na sua vida, que Deus vai mudar a realidade que está ao redor de você, na sua casa, na sua faculdade, na sua escola. A Bíblia diz, querido, que, e se eu pudesse falar sobre isso, é uma palavra que tem inquietado meu coração, sobre 4 movimentos que nós precisamos fazer nesse tempo, porque nós precisamos ser uma igreja em movimento. Diga assim, nós precisamos, diga, ser uma igreja em movimento. Diga, igreja. Diga, nunca foi sobre esse prédio, amém, amado? Nunca foi sobre esse prédio. O que é a igreja? Pergunta para o teu irmão assim: o que é a igreja, meu irmão? Diga, a igreja. Diga, não é o louvor. Diga, a igreja não são os músicos. A igreja não é a dança. Diga, a igreja, olha para o teu irmão, diga, somos eu e você, com um propósito. Isso é igreja. Sabe, meu irmão, esse templo ele fecha porque as nossas reuniões, a igreja se reúne aqui, nós nos reunimos nas células de casa em casa, como está aqui a conferência de casa em casa nas terças-feiras, e nos reunimos aqui no templo, porque nós somos uma igreja de 2 asas, nós somos uma igreja de 2, que nos reunimos na comunhão e no partir do pão, mas nós somos uma igreja que estamos aqui também celebrando ao Senhor em unidade também. A igreja não para, porque, querido, enquanto você sai daqui, a igreja está em movimento nesse lugar. A igreja se movimenta por essa rua hoje pela manhã. Quando eu vinha de Itaboraí, eu passei ali, tinha um menino ali no lugar onde o pessoal entra para usar droga.
Ele estava sentado. Por muito tempo, eu faria um convite para ele vir no culto à noite. E eu diria, vamos na igreja logo mais. Quando já fizeram um convite para alguém que você encontrou bêbado, de repente afastado do caminho do Senhor, para ir no culto no domingo ou um dia da semana? Quando já fizeram isso? Eu não tenho vergonha. Aí a pergunta é, e se não der tempo? Se aquele momento que você está com esse camarada ali é a única ou a última oportunidade que ele tem? Você não precisa deste lugar. Jesus é o maior exemplo do que é cumprir o ID. Ele chega num poço, ele encontra uma mulher. E meu irmão, Jesus fazia dos lugares que você inimagináveis, como um púlpito para pregação do evangelho. Tem gente, eu digo isso, tem gente brigando por causa do microfone. E ele está dizendo, não tem oportunidade para pregar. Você prega para o teu filho, você prega para o teu vizinho, você prega para o teu amigo de escola. Porque, querido, na verdade, quantas oportunidades que você e eu temos no dia a dia, o ID precisa acontecer. Nós somos, diga para o teu irmão, nós somos uma igreja em movimento na terra. Diga para o seu irmão, nós somos uma igreja em movimento. E quando nós entendemos isso, querido, fica tão... o senso de responsabilidade, ele cresce. Porque você vai entender que não é sobre convidar alguém, não é sobre ir à igreja, é sobre, diga, ser igreja. Pergunta para o teu irmão, você tem sido igreja no seu trabalho? Quantos estudam aqui? Levanta a sua mão. Quantos estudam ainda em escola? Você tem sido igreja lá? Quantos trabalham aqui? Levanta a sua mão assim. Você tem sido igreja lá no seu trabalho? É sobre isso, querido. Não é sobre ir. Diga para o teu irmão, não é sobre ir. Diga, é sobre ser igreja. Sabe, meu irmão, independente do lugar onde você estiver, e quando você tem essa consciência que as pessoas que não têm Jesus têm um destino eterno. Que destino é esse, pastor? Inferno. E se você tem a oportunidade de mudar o destino eterno, eu conto isso aqui frequentemente, querido. Eu não sei se eu falei disso aqui na terça-feira, mas a verdade é que um homem estava no sinal na segunda-feira, encontrou um grande pregador e reconheceu esse pregador e disse para ele assim no sinal: eu estou meio angustiado, você tem como me dar uma atenção? Ele diz assim: meu amigo, eu estou indo para uma agenda, mas me dá o seu telefone que depois eu ligo para você. O menino conseguiu passar o telefone para ele, ele colocou no bolso do paletó. Quando foi na sexta-feira, ele se lembrou daquele bilhete, do telefone, perdão. E quando ele pegou aquele telefone, óbvio, para ligar, quem atendeu foi a mãe. E ele perguntou assim, e a mãe perguntou, como que, quem está falando? E ele disse assim, olha, é a mãe do João. Como que você conseguiu o número do meu filho? Ele disse assim, eu encontrei o seu filho na segunda-feira. Ele disse que precisava falar comigo, mas eu estava muito apressado porque eu estava indo para uma agenda. Ele disse assim, o meu filho tirou a vida na terça-feira. Você já conversou com alguém num dia e de repente você ouve a notícia que essa pessoa partiu? Quando já viveram uma experiência de estar com alguém num dia anterior e de repente, meu irmão, diga para o teu irmão assim, todos nós temos um destino eterno. Talvez não dê tempo para essa pessoa vir no culto domingo. Pensa comigo no dia 28, querido. Muitas pessoas, e você viu todo o acontecimento 28 de outubro de 2025. Isso vai ficar marcado. Pensa comigo, você encontrando uma daquelas vítimas que morreram ali no Complexo do Alemão. Aquilo foi terça-feira.
Se você encontrasse ele na segunda, você diria assim: quinta tem culto lá na igreja, vai lá. Mas na terça-feira eles não sabiam, mas era o último dia, a última oportunidade. Diga para o teu irmão assim: o que você recebe, diga para compartilhar. Diga: o primeiro movimento que nós precisamos fazer para viver tudo aquilo que os céus têm preparado para nós. Diga: o movimento para cima. É um movimento para cima, um movimento de relacionamento com Deus. Diga assim: eu preciso viver o movimento de relacionamento com Deus. Não é sobre uma reunião de oração, não é sobre uma subida no monte, não, é sobre uma vida de oração, uma prática de vida de oração. Sabe por quê, querido? Enquanto você está em Deus, Deus está comunicando o que Ele quer fazer através da sua vida para alguém. A Bíblia diz que eles estavam ali, eles tinham uma missão, eles estavam no cenáculo, eles estavam orando e buscando a Deus. A Bíblia diz que quando eles estão orando, eles recebem a promessa. Eu sei que Deus nos faz promessas, mas, querido, eu preciso também gerar essa expectativa e fazer aquilo que eu preciso fazer para receber o que Deus tem para derramar sobre a minha vida. Eu tenho inúmeros testemunhos e talvez você conheça muitos deles, porque, querido, Deus quer falar conosco. E quando você tem uma vida de oração, e quando você ora a Deus, Deus vai te direcionar. Você tem um salão, você está orando, e de repente Deus está orando. Você está orando no seu devocional, e de repente quando você chega no salão, que senta alguém ali no seu salão, meu Deus, meu irmão, Deus já te deu uma palavra lá no secreto para compartilhar com essa pessoa que vai sentar ali. Quantos conseguem entender isso, querido? Que Deus, diga para o teu irmão, pelo amor de Deus, Deus vai começar a usar a sua vida. Porque tem pessoas ali que você não sabe como elas vão chegar, mas, querido, Deus sabe, Deus conhece todas as coisas. A onisciência de Deus, a sua onipresença, sabe que quem vai sentar ali no seu salão, quem vai sentar do lado da sua carteira, jovem ali, sentado que você passou uma noite se retalhando, cortando o pulso, tentando tirar a sua vida, mas enquanto você está no secreto, Deus está dizendo assim: eu vou te dar uma palavra, eu vou te dar uma palavra, eu vou te dar uma direção. Consegue me entender sobre isso? Porque você vai sentar do lado de alguém que precisa de uma palavra. Você vai falar sobre tudo, mas você não vai falar da mensagem da cruz, da mensagem do evangelho que muda história. Quantos querem ser usados pelo Senhor? Quantos querem ser usados pelo Senhor? Meu irmão, eu profetizo na autoridade do nome de Jesus que Deus vai te encharcar da presença dEle, que Deus vai encharcar a sua vida da presença dEle de uma maneira tão extraordinária, querido, que você, quando abrir a sua boca, as pessoas vão saber que você esteve no secreto com o Senhor. Diga: movimento para cima, com uma vida de devoção a Deus. Eu estava dizendo, querido, que deixa eu te dizer uma coisa. Existe um livro que eu estou lendo do Dallas Willard, e ele diz algo muito fenomenal. Ele diz assim, que toda a oração de Jesus em público foram orações curtas, mas as orações mais prolongadas de Jesus foram no secreto. Diga para o teu irmão assim: um machado afiado usa-se pouca força. Diga para o teu irmão assim: um machado afiado usa-se pouca força. Quando você gasta tempo no teu secreto, você não vai precisar gastar muito tempo para compartilhar. Que quando você abrir, meu irmão, eu não sei se você quer viver experiências sobrenaturais, mas eu quero acreditar que nós sabemos. Alguém está dizendo assim: pastor, como eu posso ser usado pelo Senhor? Meu irmão, mergulha na presença. Como é que eu vou entender e saber qual é o propósito de Deus? Eu sempre tenho dito isso, querido. Não tem como você saber o propósito de algo que foi criado se você não perguntar quem criou, quem inventou, ou se você não lê o manual de instrução. Quando você está mergulhado em Deus, aquele que te criou e te criou com um propósito, Ele vai dizer assim: olha, o que eu derramei sobre a sua vida é para isso aqui, o que eu derramei sobre a sua vida é para isso aqui, o que eu derramei sobre a sua vida é para que você seja usado. Diga comigo: movimento para cima. Diga: Jesus se movia. Diga assim: Jesus se movia.
Diga, mesmo como 100% Deus e 100% homem, como homem, ele se movia para cima. Jesus se movia para cima, pois ele precisava andar na frequência do céu. Diga, Jesus precisava andar na frequência do céu. Quantos gostam de ouvir a 93? Diga amém. Ah, meu irmão, se você mexer no seletor ali e não tiver 93.3, você não vai ouvir o que está sendo transmitido. Existem pessoas que precisam voltar à frequência. Tem gente que está falando, por que Deus não está me usando mais? É porque você está fora da frequência, não está conseguindo ouvir o que Ele quer conectar com você. Meu irmão, quando você não está buscando a Deus, não tem como você receber direção dEle. Sabe, meu irmão, em nome de Jesus, faz assim com a mão assim, faz com a mão assim, faz assim, a partir de hoje. Diga assim, eu sei que o céu está se comunicando e querendo se comunicar. Senhor, se eu estiver fora dessa frequência espiritual, me volta para a sintonia no nome de Jesus. Sabe, querido, porque tem pessoas que estão caminhando com Cristo, mas não estão ouvindo o que Ele está dizendo. Está ouvindo ruído, pior do que você ouvir ruído. Porque se você pegar um seletor de uma rádio, se estiver na 93.3 e você virar um pouco, ou você vai ouvir ruído, ou você vai ouvir outra estação. Diga para o seu irmão com muito carinho, esfrega o ombro dele e diga assim, o que você tem ouvido nesse tempo? Por que você está tomando decisões erradas? Por que você não está conseguindo cumprir o propósito? Diga em nome de Jesus. Diga, a partir de hoje eu vou voltar à frequência do céu. Eu vou começar a me movimentar para cima. Quantos querem se movimentar para cima? Irmão, eu criei um hábito e eu tenho encorajado outras pessoas a fazer o seu TST. Não é sobre muito tempo. Você pode começar, porque deixa eu te dizer uma coisa. Diga comigo, a fé é um exercício. Quantos acreditam que a fé é um exercício? A gente precisa exercitar a fé. Eu falo que na academia você precisa de um monte de aparelho para você exercitar e fazer vários tipos de exercício para o abdômen, para as pernas, para os braços. Eu sempre digo que eu comecei a fazer uma academia e de repente veio a pandemia, eu não pude mais fazer, porque eu não podia tocar no aparelho. Mas um personal, diga comigo, um personal com uma cadeira, mostrando pela televisão todos os exercícios que eu fazia na academia, ele conseguia fazer com uma cadeira. Pastor, o que significa isso? É que talvez dentro do seu quarto você não tenha bateria, não tenha microfone, mas tem como você exercitar a sua fé no teu quarto. Porque às vezes tem gente que só ora na igreja, irmão. Você sabia disso? Só abre a Bíblia na igreja. Conhece a história da mulher que tinha uma Bíblia e que perdeu o óculos, e o pastor foi lá ajudar ela a procurar o óculos. E ela disse que estava mais ou menos 6 meses procurando óculos. E o pastor foi para lá para ajudar ela. Quando ela abriu a Bíblia, o óculos estava dentro da Bíblia. Ele falou, então faz uns 6 meses que você não lê. Diga para o seu irmão assim, em nome de Jesus. Diga, a partir de hoje. Diga, você vai entrar no seu secreto, vai entrar no quarto de busca. Se nós precisamos de nos movimentarmos para cima, diga movimento para cima. Diga movimento para fora. Porque, querido, deixa eu te dizer, se o movimento para cima é importante, porque eles estavam orando, mas qual era a ordem de Atos 8? Vocês não podem ficar apenas se movimentando para cima, vocês precisam se movimentar para fora. Amém ou não amém, irmão? Nós precisamos nos movimentarmos para fora e alcançarmos as pessoas que estão do lado de fora. Diga comigo, o nosso fim não está em nós mesmos. Diga isso, o nosso fim não está em nós mesmos. Diga, vinde a mim. Diga forte comigo, diga, vinde a mim. Diga, é o primeiro passo
Diga, mas o segundo passo é ide por mim. Amém ou não amém? Você veio, agora você precisa ir no nome de Jesus. Robson, você veio e agora você precisa ir. Você veio e agora você precisa ir. Então você precisa entender que nós precisamos fazer o movimento do ide, porque foi por meio dele. Diga, foi porque alguém se movimentou com o ide que eu fui alcançado. Uma igreja que faz qualquer ou de qualquer ambiente um púlpito para pregação. Diga, Jesus não tinha púlpito, mas ele usava qualquer lugar para compartilhar a palavra. Diga comigo assim, eu achava. Diga comigo, eu achava um exagero, uma atitude de um pastor largar 99 ovelhas para ir em busca de uma que se perdeu, até que essa fosse eu. Existem pessoas para serem alcançadas. Quantos acreditam que existem pessoas que estão para serem alcançadas? A Bíblia diz, querido, que um homem, quando Davi está voltando da batalha de Ziglag, ou seja, na luta, guerreando guerreando junto com os filisteus contra Israel, a Bíblia diz que ele volta, ele encontra o quê? Ele encontra os amalequitas que tinham dado com ímpeto em Ziglag e levado a sua família cativa. A Bíblia diz, querido, que o que ele faz? Ele faz o seguinte, ele chora até não ter mais força para chorar, mas ele vai consultar o Senhor, e o Senhor diz para ele que tudo que foi levado ele ia trazer de volta. Quantos recebem essa palavra? Que Deus é o Deus que tem poder de nos restituir. Mas a Bíblia diz que quando Davi ele está se movimentando, querido, a Bíblia diz que ele encontra um egípcio que estava caído. E a Bíblia diz que a pergunta que Davi faz para ele é o seguinte: quem é você? Ele diz assim: eu sou um egípcio, a minha nacionalidade é egípcia, eu servi o exército de Amaleque, nós lutamos aqui, lutamos ali, lutamos lá, mas eu adoeci e o meu Senhor me abandonou. Aquele homem estava dizendo que ele servia um exército e quando ele adoecia, ele era deixado para trás. Aí veio o exército de Davi. Diga para o teu irmão assim, em nome de Jesus. Diga que Deus nos transforma em um exército de Davi, e não um exército de Amaleque. O exército de Amaleque, aleluia, enquanto você está lutando, pelejando, aleluia, você, aleluia, está bem, mas quando você, na verdade, adoece, você é abandonado pelo meio do caminho. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, querido, que Deus vai colocar óleo, aleluia, azeite e vinho, aleluia, na sua aljava, no nome de Jesus. Quando você encontrar o caído, você não vai, na verdade, julgá-lo. Quando o Robson disse aqui, eu nunca mais vou sair da presença do Senhor. Quantos acreditam que isso é uma verdade que ele quer viver no nome de Jesus? Mas Paulo vai dizer: aquele que pensa está de pé, cuide para que não caia. Meu irmão, a todo momento nós estamos numa batalha. Eu digo não num parque de diversão, mas numa batalha. Mas diga para o teu irmão que está ao seu lado assim: meu irmão, diga assim, nós estamos juntos na luta. Diga, na bênção, cantando aqui. Mas diga assim para ele: em nome de Jesus, se algum momento, aleluia, você precisar da minha ajuda, se você se ferir no combate, você não vai ficar para trás, porque ninguém aqui vai deixar ninguém para trás, porque nós não fazemos parte do exército de Amaleque, mas nós fazemos parte do exército de Davi. Tem muita gente com pedra na mão, já tentando matar aquele que já está morto, querido. A gente precisa ter mais mão para estender. Diga, movimento para cima, movimento para fora. Diga, movimento para dentro. Mas que o nosso movimento seja para cima, para fora, mas nós precisamos nos movimentarmos para dentro também. Ou seja, para cima, precisamos nos movimentar para dentro, para as necessidades das pessoas que Deus coloca para cuidarmos, pois foram alcançadas e agora precisam, diga comigo assim, foram alcançadas e agora precisam serem, diga comigo, amadas, ajudadas, consolidadas, discipuladas
e ser estimulada a fazer o mesmo movimento que fizeram com ela. Eu sei que a pescaria, querido, e quando nós pescamos, eu sei que quando você pesca, não vem todo tipo de peixe. E uma das coisas que eu falei na terça-feira aqui, a gente caminha para finalizar, é que, até o pessoal do louvor pode subir aqui para a gente finalizar. É que na verdade, querido, o Espírito Santo de Deus é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, sim ou não? Só que na verdade, querido, quem tem que discipular, fazer discípulo, diga comigo assim, convencer. O homem do pecado, da justiça, do juízo é com o Espírito Santo, mas fazer discípulo, olha para o teu irmão e diga assim, é com você. Você prega, o Espírito Santo de Deus convence, e agora quem faz discípulos? Olha para o teu irmão, sabe quem faz discípulos? É você. E eu falei na terça-feira aqui que nós precisamos nos tornarmos para fazermos. Deus quer usar a sua vida, então nós precisamos, querido, estarmos enganjados em nos tornarmos um discípulo de Jesus, para que nós possamos fazer discípulos também para a glória do nome de Jesus. Então nós precisamos, querido, serem, ou nós precisamos nos movimentarmos para dentro. Eu acredito que cada um de nós, querido, pode ser usado para ajudar a vida de alguém, para pegar na mão de um novo convertido e caminhar com ele. Eu sempre tenho dito isso. Alguém diz assim, a igreja não pode ser um grupinho ou um clube social. A igreja precisa ser um ambiente onde as pessoas que estão chegando se sintam confortáveis, amadas, cuidadas, consolidadas, discipuladas. E para a gente finalizar, você se coloca de pé. Nós precisamos nos movimentarmos. Diga para cima, diga para fora, diga para dentro, diga para frente. Porque aquilo que Deus tem preparado ainda para fazer. Eu acredito, querido, que os melhores dias da sua história ainda estão à sua frente. É como se Deus estivesse nos dando uma oportunidade para nos movimentarmos, querido, porque deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo que algo não deu certo, diga para o teu irmão assim, mesmo que algo não deu certo ontem, diga, continue tentando. Diga, uma hora a chave vai virar. Diga, continue orando. Eu estou com duas pessoas, parece que algumas pessoas, essa semana a gente conversando um pouco, e alguns líderes dizendo assim, pastor, eu estou com dificuldade da retenção de novas pessoas. Elas visitam, mas não conseguem permanecer. E às vezes, querido, às vezes a gente, porque todos nós queremos ver resultado naquilo que nós estamos fazendo, mas nem sempre o resultado é como nós esperamos. Porque deixa eu te dizer, eu sei que Paulo está dizendo a respeito de uma preferência ali, onde algumas pessoas estão dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, mas a aplicação que ele dá serve para esse contexto aqui, porque ele diz assim, quem somos nós, por acaso não sou eu que planto, um planta, outro rega, e quem dá o crescimento? Diga para o teu irmão assim, meu irmão, olha, escute uma coisa, diga assim, a mim e a você foi dado apenas o poder de preparar a terra, de regar a semente, de plantar a semente, de regar a semente, mas nenhum ser humano tem poder de fazer essa semente crescer. Não é você que vai fazer a célula crescer. Pastor, o que eu faço? Você prepara a terra, você planta a semente e você rega a semente, mas o crescimento, pastor, só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. E aí, querido, é por isso, porque quando cresce, a glória não é sua, o mérito não é seu, o mérito é dele, a glória é dele, o mérito é dele, a glória é dele, porque é ele que pode fazer, sabe, para frente. Talvez você esteja fazendo um movimento repetitivo na sua célula. Toda semana você faz o roteiro, toda semana você liga, faz o contato, convida novas pessoas e parece que está tudo estacionado. Eu falo que nesse processo de preparar a terra, de plantar a semente, nesse processo,
o processo mais complicado, diga assim, é o de regar. Por quê, pastor? Porque você prepara a terra, até você preparar a terra, você está preparando ali. Aí você faz o buraquinho, você coloca lá a semente. Aí você coloca a terra por cima. E parece que regar, quando já tem planta em casa aí. Quantas vezes você molha a sua planta? Normalmente é o que? Uma vez? Quantas vezes que você rega uma planta? Vamos pensar que você rega uma vez, ou de repente 2 vezes. Diga, quando nós entramos, diga para o teu irmão, quando nós entramos no processo de regar, diga, fazer movimentos repetitivos sem ver nada acontecer. Aleluia. É você ir na torneira, encher o regador e derramar sobre a semente, mas você não está vendo o processo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, continue perseverando. Você não está vendo, mas você está fazendo, porque você acredita que uma hora aquilo que é uma semente vai se transformar num fruto, aleluia, que vai glorificar o nome do Senhor. Sabe, meu irmão, diga para o teu irmão, esqueça das decepções passadas, de coisas que não deram certo, porque tem gente que tem dificuldade de fazer isso. Eu termino dizendo para você que quando Pedro, tem uma canção que diz que mandou você largar a rede, largar a rede. Pedro, quando ele pesca a noite toda que não pesca nada, a Bíblia diz que quando Jesus vem pregando o evangelho ali na praia, a Bíblia diz que ele estava limpando a rede. Pedro estava fazendo o quê? Porque uma vez que ele não pegou nada, diga comigo, uma vez que ele não pegou nada, diga, Pedro, todo pescador sabia que se a rede não estivesse limpa, para lançar de novo, espanta os peixes, porque a sujeira espanta os peixes. Sabe o que Pedro está fazendo? Pedro está limpando a rede. Não deu certo nessa noite, eu estou limpando a rede. Eu não sei, talvez ele estivesse preparando para pescar na noite seguinte. Mas quando, eu sempre digo isso, o milagre acontece quando a oportunidade se encontra com a preparação. Pedro, ele estava limpando a rede, e de repente Jesus está ali pregando na praia. Jesus, ele vai entrar no barco de quem está preparado ou se preparando. Não deu certo ontem, diga para o teu irmão, não deu certo ontem, não deu certo talvez esse ano, mas diga assim, Deus vem na sua direção. Deus Deus vem na sua direção. Ah, meu irmão, diga para o seu irmãozinho, os próximos anos para a sua célula. Diga para o teu irmão, os próximos anos, diga para a sua célula, diga assim, a palavra de ordem será, diga para frente, diga aí avante, nós não vamos olhar para trás. Diga, a palavra de ordem, querido, é para frente, avante, é para frente, avante, é para frente, avante, é para frente, avante. Vai multiplicar, vai multiplicar, vai multiplicar. Os seus amigos serão alcançados, os seus vizinhos serão alcançados, as pessoas do ciclo do seu relacionamento serão alcançadas. Meu irmão, oh meu irmão, em nome de Jesus eu quero orar por você e a gente finalizar. Você que é líder, você quer vir aqui à frente e a gente vai terminar aqui no altar. Você que é líder de uma célula, o Jefferson falou que ele começou a orar. Talvez esse ano você não se multiplicou, de repente você não multiplicou em números, mas de repente você está olhando para a tua célula e você está pensando, vendo assim, como o Robson chegou lá. Meu irmão, tem pessoas que chegam na nossa célula ainda fumando, e agora eles já estão libertos, já não estão fumando, eram usuários de drogas, já não estão usando mais. Eu digo que o crescimento não é só em quantidade, mas se ele está crescendo em oração, em relacionamento com Deus, em compromisso com Deus, a sua célula está multiplicando também. Porque deixa eu te declarar uma coisa, porque toda qualidade vai gerar quantidade.
pode. Talvez esse ano foi o ano que Deus estava preparando os alicerces, preparando tudo, porque deixa eu declarar para você, eu não sei se você acredita, mas eu quero declarar que 2026 vai ser o ano da maior colheita já vivida, aleluia, na sua vida, na sua célula, no nosso ministério, no nome de Jesus, nós viveremos, aleluia. Oh, querido, você que é um líder de célula, você que faz parte de uma célula, sai do seu lugar também. Você que é líder, se você não é um líder, se você é um auxiliar, você vem. Se você é um anfitrião, você vem. Se você faz parte de uma célula, vem também no nome de Jesus. Vem, porque eu quero declarar que uma unção de multiplicação virá sobre a sua vida. E deixa eu te dizer uma coisa, tem gente, escute isso. Quando em Atos 1:8, Deus diz para ele assim: vocês vão ficar em Jerusalém, para que vocês recebam do alto o Espírito Santo, que vocês cumpram a missão. A Bíblia diz que eles ficaram em Jerusalém, eles não foram de imediato. Diga para o seu irmão assim: cuidado, quando Deus mandar você fazer uma coisa e você não fizer. A Bíblia diz que veio a perseguição. Veio o quê? Diga perseguição. Diga luta, diga adversidade. Tem gente que está passando luta e pensando que é o diabo, e Deus está dizendo: não, é porque eu derramei algo sobre a sua vida e você não está cumprindo aquilo que eu mandei você fazer. Meu irmão, cuidado, porque a perseguição veio. Ele disse: é em Jerusalém, tá? Ele em Jerusalém é muito confortável, mas a Judeia precisava ser alcançada, Samaria precisava ser alcançada, os confins da terra precisavam ser alcançados. Então, na autoridade do nome de Jesus, meu irmão, eu quero declarar que essa tempestade na sua vida vai acabar quando você se posicionar para fazer aquilo que Deus te comissionou para fazer. A perseguição veio. Chega você, irmão, assim: rapaz, se você não quiser fazer por mim, Deus vai apertar você. Tem muito Jonas Fujão aqui, irmão. Eu sinto o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, não é sobre você, não é sobre quem você acha que deve ser alcançado, meu irmão. Ei, não é sobre o que você quer, ou sobre quem você pensa, não, esse merece, não é sobre isso. É sobre que, ai meu Deus do céu, eu sinto Deus nesse lugar, e eu sinto Deus falando com pessoas que estão indo para Tarsis, e Deus está dizendo: meu irmão, o que eu quero com você em Nínive, meu irmão, se posiciona, porque se vão cabaçandarai, arabacarassume, carabaragaio. Oh meu Deus, a autoridade do nome de Jesus. Eu quero declarar que hoje o Senhor está recalculando rotas aqui. Oh meu Deus, oh meu Deus, o Senhor está recalculando rotas nessa noite. Eu quero declarar no nome de Jesus que pessoas que pararam no meio do caminho porque desanimaram, elas vão ser levantadas. Hoje Deus está dizendo: olha, você vai para o mesmo lugar que não deu certo, mas eu vou ter que voltar para lá. No lugar da sua vergonha, Deus vai te dar dupla honra. Pedro entra no barco, Jesus entra no barco de Pedro e diz assim: Pedro, eu sei que a hora não é a hora normal de um pescador, mas entra no barco, Pedro, entra, e eu vou te dizer uma coisa, eu vou fazer do meu jeito. Pedro, você tem a sua habilidade, mas enquanto você tentou na sua habilidade, você não conseguiu, mas agora você não é autossuficiente mais, Pedro, você é dependente daquilo que eu posso fazer. E ai meu Deus do céu, se você depender, então, meu Deus, se você depender de mim, Pedro, eu vou fazer você pescar onde você nem imagina, meu Deus. Eu vou fazer você ganhar vidas onde você nem imagina. Eu vou fazer você prosperar onde você não imagina. Eu vou fazer você viver coisas sobrenaturais onde você não imagina. Eu declaro sobre a sua vida. Eu declaro sobre a sua vida hoje no nome de Jesus. Pai, nós te oramos e nós abençoamos a vida dos teus filhos nessa noite para a glória do teu poderoso nome.
Nós declaramos, meu Pai, que não, meu Deus, se até o dia de hoje nós dependemos da nossa habilidade, do quanto nós sabemos, meu Pai, fazer o roteiro, o quanto nós oramos bem, meu Deus, o quanto nós preparamos um lanche de excelência. A tua palavra, meu Pai, é escondido em Atos 2:46. Senhor, existem elementos ali importantes, mas é o elemento primordial. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, Senhor, e na comunhão e no partir do pão, e não havia nada em comum entre eles, meu Deus, e quando eles viviam de verdade, meu Pai, e não de falsidade um com os outros, no poder da unidade, a tua palavra diz que o Senhor ia acrescentando as almas que iam sendo salvas. Eu quero declarar que vai começar a chegar, vai abaixando a manai, Senhor, aquilo que o mundo, meu Deus, vão começar a ver nós vivendo, meu Pai, meu Deus, vai atrair a multidão, vai atrair as pessoas que precisam de Cristo, vai. É sobre isso que nós cremos nessa noite, meu Pai, e que teus filhos saiam daqui ativados para a glória do teu poderoso nome, para a glória do teu poderoso nome, meu Pai. Oh Deus bendito, um tempo de uma grande colheita, e um tempo, Pai querido, que nós vamos nos movimentarmos para viver tudo aquilo que os céus têm preparado para nós. Se você recebe isso, diga: eu recebo. Diga: eu vou viver. Digo coisas extraordinárias da parte do Senhor. Diga: a partir de hoje, diga assim: eu estou saindo daqui. Diga assim, e diga assim, ativado. Diga: minha célula não será a mesma mais. Eu declaro que a minha célula não será mais a mesma mais. Querido, se você crê nisso, dá um abraço pelo menos aí em umas 3 pessoas. Libere a palavra para ele, libere a palavra para ela, libere uma palavra aí, libere uma palavra aí, libere uma palavra aí, libere uma palavra aí, no nome de Jesus. Aleluia, meu Deus, que maravilha, queridos. Ouça-me, pode ficar de pé, porque eu já estou orando para a gente finalizar. Sábado agora, 16 horas, a gente inicia, a gente vai estar aqui com o pastor João Leite, com o pastor André Iglesias, lá da Viva. João Leite da Princípios, é coordenador do DNA Norte Metropolitano, e também o pastor André Iglesias, também é coordenador também da Conexão DNA lá em Saquarema. Vai estar aqui com a banda deles ministrando. Querido, deixa eu desafiar você. Vai ser uma tarde abençoada. Depois nós vamos ter um momento ali de um bate-papo, fazendo um coffee breakzinho ali abençoado, e para recebermos a palavra da noite. E domingo, querido, domingo, diga domingo, será um dia inesquecível. Quantos acreditam? Domingo será um dia inesquecível, no nome de Jesus. Então gera expectativa dentro do seu coração. Pastorzão, cadê o Flávio Medeiros? Cadê você? Está com cabelo bonito, hein, rapaz? Você é sempre bonito. Pastorzão, eu estava tentando lembrar, eu estava aqui tentando lembrar o nome do senhor mesmo. Edivan e Cristiane. Edivan e Cristiane são pastores. O ministério lá é Missão e Família, em Itaipuaçu. Pô, vieram uma galera. Quantas pessoas vieram de lá? Meu Deus, aí quase que veio mais gente lá de lá do que da cena hoje, hein, cara? Misericórdia. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida, a vida de vocês grandemente. Flávio é um amigo, amém? Deus te abençoe. Espera um pouquinho, não vai embora não, para a gente dar um abraço, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês de maneira poderosa e sobrenatural. E que essa semana seja uma semana de ativação dos céus para nossas vidas, amém? Glória a Deus. Quantos querem ir para casa, diga amém.
Glória a Deus. Levanta a sua mão. Vamos agradecer a Deus. Deus, muito obrigado por tudo que nós recebemos aqui. Meu Deus, a nossa vida foi extremamente edificada. Como sentimos a tua presença. Eu quero te louvar pela vida, meu Deus, dos teus filhos que tangeram aqui, os diáconos que serviram, os voluntários que serviram, os irmãos que estavam aqui a parte da tarde, preparando tudo para que nós pudéssemos estar aqui reunidos. Que a sua boa mão continue sobre eles de maneira poderosa e sobrenatural. Essa é a minha oração que eu faço agora, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos e receba a bênção do Senhor. Que a bênção do Pai, que a bênção do Filho, que as consolações do Espírito Santo vive e reine para sempre. E todos digam comigo: ó, quão bom. Que os irmãos não desistam, não desistam, não desistam. Agindo Deus, se Deus é por nós, a vitória é nossa. Dê um aplauso ao Senhor, um abraço nesse crente que está do seu lado. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.